A luz do sol filtrava-se pelas janelas da pequena sala de estar, iluminando os traços de um homem que parecia carregar o peso de muitas histórias. Rafael, com seu olhar profundo e sereno, observava a jovem Ana, que se sentava à sua frente nervosa e hesitante. As linhas em seu rosto contavam mais do que suas palavras, revelando um silêncio que falava de experiências vividas e emoções guardadas. Durante o primeiro encontro, Rafael perguntou, com um tom que parecia penetrar na alma de Ana: "Você está cansada?" A forma como ele fez a pergunta fez com que ela sentisse que ele não via apenas seu corpo, mas também a exaustão que se acumulava dentro dela. Um nó se formou em sua garganta e, por um momento, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas ela rapidamente se recompôs, respondendo com um sorriso tímido: "Um pouco, mas estou acostumada." Com o passar do tempo, os encontros tornaram-se mais frequentes. As conversas, que inicialmente giravam em torno de assuntos triviais como o trabalho e a rotina, começaram a ganhar uma nova dimensão. Havia uma suavidade nas palavras de Rafael, como se ele estivesse escondendo algo mais profundo entre as frases. Ana sentia que havia uma espécie de calor nas entrelinhas, algo que a envolvia de maneira acolhedora. Enquanto tomavam chá em uma tarde ensolarada, Ana percebeu que os olhares de Rafael a observavam de maneira intensa, mas não desconfortável. Era uma curiosidade que aquecia seu interior, fazendo seu coração acelerar. Contudo, ela se mantinha cautelosa. Anos de experiências a ensinaram que muitas vezes as promessas de que desta vez seria diferente eram ilusórias. O dia do casamento civil chegou, e uma mistura de ansiedade e excitação tomou conta de Ana. Ela não se preocupou em se enfeitar demais, queria que fosse um dia simples e especial. Planejava preparar um chá e montar uma pequena mesa, mas Rafael, com um sorriso travesso, disse: "Hoje vai ter comida, não é?" Onde já se viu um casal recém-casado se preocupar com chá e comida? Ana não compreendeu totalmente o que ele queria dizer, mas a gravidade daquela frase ecoou em seu coração. Havia um tom de carinho e, ao mesmo tempo, algo novo e desconhecido em sua voz. "Tudo bem", respondeu ela, sentando-se ao lado dele, sentindo a conexão entre eles se fortalecer. O ambiente estava carregado de uma expectativa silenciosa, e Ana sabia que aquele dia marcaria o início de uma nova fase em suas vidas. Ana sentou-se ao lado de Rafael, e naquele momento, seu coração começou a bater descompassado, como se um pássaro há muito aprisionado finalmente tivesse a chance de voar. Ela notou a tempestade nos olhos dele, uma intensidade que a deixava intrigada. Não havia traços de calma, era como se anos de emoções reprimidas estivessem prestes a explodir. Sem entender completamente o que estava acontecendo, Ana se viu sendo puxada para dentro daquela tempestade emocional. O vento das emoções era tão forte que a fazia sentir-se à deriva. Era difícil descrever aquele momento. Parecia que uma porta havia se aberto, liberando uma enxurrada de sentimentos que ela não conseguia controlar. Seu coração e sua alma foram sacudidos ao mesmo tempo. Rafael, que sempre pareceu tão sereno, agora revelava um lado que Ana não conhecia. Era como um vulcão adormecido, que ao ser despertado, liberava toda a sua força. A intensidade daquela conexão a deixou atordoada e, ao mesmo tempo, a fez sentir um frio na barriga. Ela percebeu que às vezes as pessoas subestimam a força da tempestade que vem do coração. Naquele instante não era apenas uma proximidade física, era um encontro de solidões acumuladas ao longo dos anos. Contudo, não foi como ela esperava que fosse. A sensação foi tudo, menos suave. As paredes de sua alma foram atingidas, e seu corpo não conseguiu suportar o impacto. Na manhã seguinte, ao se olhar no espelho, Ana viu uma versão diferente de si mesma. Havia um brilho de surpresa em seus olhos, mas também uma marca de dor. Era como se as cordas internas que a mantinham em equilíbrio tivessem se rompido. Inicialmente, ignorou a dor em sua cintura, mas, à medida que as horas passavam, até mesmo respirar se tornava um desafio. Ela se levantou lentamente, tentando processar tudo o que havia acontecido. A conexão que compartilhavam era intensa, mas também a deixava vulnerável. Rafael, por outro lado, parecia tão perdido em seus próprios pensamentos quanto ela. O silêncio entre eles era carregado de significados não ditos, e Ana sentia que precisava de um tempo para entender o que estava acontecendo.
Enquanto caminhava pela casa, a atmosfera estava impregnada de uma expectativa silenciosa. O dia do casamento civil se aproximava, e Ana sabia que aquele momento marcaria o início de uma nova fase em suas vidas. O que antes parecia simples agora se tornava complexo, e ela se perguntava se estava pronta para tudo isso. Rafael a observava de longe, seus olhos refletindo uma mistura de preocupação e carinho. Ele se aproximou, e Ana sentiu seu coração acelerar novamente. Você está bem? Ele perguntou com um tom suave, quase como se estivesse tentando decifrar o que se passava em sua mente. Estou só pensando em tudo isso, respondeu Ana, tentando esconder a confusão que sentia. É muita coisa para processar. Ele assentiu, compreendendo a profundidade de suas palavras. Eu sei, mas quero que você saiba que estou aqui, para o que você precisar. Aquelas palavras a confortaram de uma maneira que ela não esperava. Havia uma sinceridade em sua voz que a fazia sentir-se segura, mesmo em meio ao turbilhão de emoções. Ana sorriu, um gesto tímido, mas que carregava um significado profundo. O dia do casamento chegou, e Ana decidiu que não queria exagerar na aparência. Optou por um vestido simples, de tecido leve e fluido que deixava sua pele respirar. O tom era um azul suave, que combinava com seus olhos. Rafael, por outro lado, vestia uma camisa branca e calças escuras, um visual despojado, mas que exalava elegância. Quando se encontraram na pequena sala do cartório, a tensão no ar era palpável. Ana sentiu seu coração disparar enquanto Rafael segurava sua mão, e a conexão entre eles parecia mais forte do que nunca. O oficial começou a cerimônia, mas Ana estava tão absorta nos olhos de Rafael que mal ouviu suas palavras. Você está pronta? Ele sussurrou, e Ana percebeu que a pergunta ia além do simples ato de se casar. Era uma pergunta sobre estar pronta para o que estava por vir, para a vida que estavam prestes a construir juntos. Sim, respondeu ela com um sorriso confiante, e naquele momento tudo parecia se alinhar. A tempestade interna que a havia atormentado começou a se acalmar, e ela sentiu que, independentemente do que viesse a seguir, não estaria sozinha. Ana saiu do hospital com a cabeça cheia de pensamentos confusos. O médico a havia alertado. Você não deveria ter se esforçado tanto. O que aconteceu? Ela apenas balançou a cabeça, sem saber como explicar o que sentia. As palavras pareciam falhar quando tentava articulá-las. Assim que Feraim entrou no saguão, seu rosto exibia uma mistura de preocupação e um sorriso irônico. Ana ficou em silêncio, a tensão pairando entre eles como uma cortina invisível. Talvez ele também não soubesse o que fazer com seus próprios sentimentos. Naquele momento, Ana percebeu que envelhecer não trazia necessariamente serenidade. Ao sair do hospital, ela se sentia perdida. A confusão dentro dela era intensa, e seu coração e mente pareciam em constante conflito. Sentia que precisava desabafar com alguém, mas quem poderia entender o que havia acontecido? Como explicar uma experiência tão profunda e perturbadora? A vergonha e a raiva se entrelaçavam em sua mente, e as palavras pareciam insuficientes para descrever o que vivenciara. Pegou o celular e decidiu ligar para uma amiga que a havia apresentado a Feraim. Assim que a amiga atendeu, sua voz soou preocupada. Oi, Ana. Está tudo bem com você? A garganta de Ana se apertou, e ela hesitou antes de responder. Depois de um momento, conseguiu apenas dizer que não estava bem. A amiga ficou em silêncio, e Ana sentiu a necessidade de continuar. Esse cara não para. Eu não sei como lidar com isso, ela desabafou, sua voz tremendo. É como se ele tivesse despejado tudo o que guardou por anos sobre mim. Eu fiquei sem palavras. Calma, Ana. O que aconteceu? A amiga perguntou, tentando entender a situação. Ana respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu saí do hospital agora, disse, enquanto as emoções a dominavam. A simples menção do hospital a fez sentir-se vulnerável novamente, como se estivesse revivendo a experiência. Enquanto falava, Ana notou que suas mãos tremiam. Era difícil colocar em palavras a intensidade do que sentia. Ela estava em um turbilhão emocional, e cada frase parecia um desafio. Eu não sei como explicar. É tudo tão confuso. Ela continuou, sua voz quase um sussurro. A amiga a ouviu atentamente e Ana sentiu um pouco de alívio ao compartilhar sua carga emocional.
Você precisa se dar um tempo, Ana. Não é fácil lidar com tudo isso de uma vez, disse a amiga com um tom de compreensão. Eu sei, mas é como se eu estivesse presa em um ciclo. Não consigo parar de pensar no que aconteceu, Ana respondeu, sua voz carregada de frustração. E agora, o que eu faço? Vamos nos encontrar. Podemos conversar pessoalmente. Às vezes é mais fácil assim, sugeriu a amiga. Ana concordou, sentindo que precisava de apoio. Depois de desligar, Ana caminhou pelas ruas de São Paulo, observando as pessoas ao seu redor. O movimento frenético da cidade contrastava com sua própria turbulência interna. Ela parou em uma praça, onde algumas crianças brincavam e casais passeavam de mãos dadas. A cena era um lembrete de que a vida continuava, mesmo que ela estivesse lutando para encontrar seu lugar. A mente de Ana estava cheia de perguntas. O que Feraim realmente queria dela? Por que tudo parecia tão complicado? Ela se sentou em um banco, tentando organizar seus pensamentos. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, e Ana se perdeu na beleza do momento, mesmo que sua mente estivesse em conflito. Você está bem? A voz de Feraim a tirou de seus devaneios. Ele estava ali com um olhar preocupado. Ana sentiu um frio na barriga ao vê-lo, uma mistura de alívio e ansiedade. Eu só precisava de um tempo, ela respondeu, tentando manter a compostura. Eu entendo. Se precisar de espaço, eu respeito. Mas quero que saiba que estou aqui para você, Feraim disse, sua sinceridade evidente. Ana sentiu um calor no peito com suas palavras, como se ele realmente se importasse. Obrigada, ela murmurou, olhando para o chão. A tensão entre eles era palpável, e Ana percebeu que, apesar de sua confusão, havia algo especial na conexão que compartilhavam. Vamos tomar um café? Pode ser bom conversar, ele sugeriu, e Ana assentiu, sentindo que talvez fosse exatamente o que precisava. Enquanto caminhavam juntos, Ana sentiu que, mesmo em meio à confusão, havia uma luz no fim do túnel. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas, naquele momento, sentia-se um pouco mais forte, um pouco mais pronta para enfrentar o que viesse a seguir. Ana olhou para o céu, onde o sol se despedia, tingindo tudo ao seu redor com tons quentes de laranja e rosa. O dia tinha sido longo e cansativo, e a confusão em sua mente parecia um labirinto sem saída. Ela se lembrou das palavras de sua amiga, Clara, que a havia aconselhado a se afastar um pouco e pensar. Você precisa de um tempo para si mesma, Ana. Às vezes é melhor ficar sozinha para entender o que realmente quer, dissera Clara, com um olhar preocupado. Ana se levantou do banco na praça, onde as crianças brincavam e os casais caminhavam de mãos dadas, e decidiu que era hora de voltar para casa. O ar fresco da noite a envolveu, e ela sentiu que precisava de um espaço para respirar. As paredes de seu apartamento pareciam estar se fechando sobre ela, como se cada canto estivesse ecoando a presença de Feraim, o homem que a fazia sentir tanto, mas que também a deixava tão confusa. Ao chegar em casa, Ana começou a arrumar suas coisas. Cada objeto parecia carregar uma memória, e ela hesitou ao tocar em uma foto deles juntos, sorrindo em um dia ensolarado na praia de Copacabana. Aquele dia parecia perfeito, pensou, mas agora tudo parecia tão distante. A lembrança do que haviam compartilhado a fez sentir um nó no peito. Um dia, apenas um dia de casados, murmurou para si mesma, lembrando-se do que parecia ser um novo começo, mas que rapidamente se transformou em um fim. Ana se sentou no sofá, olhando para o vazio. As palavras de Clara ecoavam em sua mente. Aprenda a confiar em si mesma, Ana. Não deixe que os outros definam seu valor. Ela percebeu que, após tudo o que havia acontecido, sua confiança estava abalada. O que Feraim realmente queria dela? Ele estava disposto a lutar por ela ou apenas a confundir ainda mais seus sentimentos? Naquela noite, Ana decidiu que precisava de um tempo sozinha. Talvez eu precise entender o que realmente sinto, pensou, enquanto olhava pela janela. As luzes da cidade brilhavam como estrelas, e ela se lembrou de como sempre sonhou em ser livre, mas agora se sentia presa em suas próprias emoções. No dia seguinte, Ana acordou decidida. Ela precisava se afastar e se reconectar consigo mesma. Vou para a praia, disse a si mesma, sentindo que o mar poderia trazer alguma clareza. Ao chegar à areia, o som das ondas a acalmou.
Ela caminhou pela orla, sentindo a brisa do mar em seu rosto, e começou a refletir sobre tudo o que havia vivido. Enquanto caminhava, Ana encontrou um grupo de amigos que costumava ver nas festas. Eles a cumprimentaram com sorrisos calorosos, e ela se sentiu um pouco mais leve. Oi, Ana. Você está bem? Faz tempo que não te vemos, disse Lucas, um dos amigos. Estou tentando me encontrar, respondeu Ana, forçando um sorriso. Se precisar de alguém para conversar, estamos aqui, disse Mariana, sempre tão atenciosa. Ana agradeceu, sentindo-se grata por ter amigos que se importavam. Mas no fundo sabia que a batalha que enfrentava era interna. Após algumas horas na praia, Ana decidiu que era a hora de voltar para casa. Ao entrar no apartamento, ela se sentiu um pouco mais forte. Eu posso fazer isso, pensou, enquanto olhava para o espelho. A imagem refletida era de uma mulher determinada, mesmo que ainda confusa. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, o celular vibrou. Era uma mensagem de Feraim. Oi, Ana. Espero que você esteja bem. Podemos conversar? O coração dela disparou. As emoções conflitantes a invadiram novamente. O que eu realmente quero? Questionou-se, enquanto decidia se deveria responder. Ana respirou fundo e digitou. Podemos nos encontrar amanhã? A resposta de Feraim veio rapidamente. Claro, onde você quiser. Ela sentiu um misto de ansiedade e expectativa. Talvez seja a hora de esclarecer as coisas, pensou, enquanto fechava os olhos, tentando encontrar paz em meio ao turbilhão de sentimentos. No dia seguinte, Ana se encontrou com Feraim em um café aconchegante no Leblon. O aroma do café fresco e o som suave da música ao fundo criaram uma atmosfera acolhedora. Quando Feraim chegou, ela notou como ele estava bem vestido, com uma camisa azul clara que realçava seus olhos. Oi, Ana. Você está linda, ele disse, e ela sentiu um calor subir pelo rosto. Obrigada, Feraim. Estava pensando muito sobre nós, começou Ana, hesitando. A tensão entre eles era palpável. E ela percebeu que, apesar de toda a confusão, havia algo especial na conexão que compartilhavam. Eu também tenho pensado muito. Quero que você saiba que estou aqui para você, não importa o que aconteça, Feraim respondeu, olhando nos olhos dela com sinceridade. Ana sentiu seu coração acelerar. As palavras dele a tocaram profundamente, e ela se lembrou do que havia sentido por ele. Eu só não quero me machucar novamente, disse Ana, sua voz quase um sussurro. Eu entendo. Mas eu quero lutar por nós, se você me deixar, Feraim respondeu, sua expressão determinada. A conversa fluiu, e Ana começou a se abrir sobre seus medos e inseguranças. Feraim a ouviu atentamente e a cada palavra, ela sentia que estava se libertando de um peso que carregava. Talvez eu tenha medo de confiar novamente, admitiu Ana, olhando para a mesa. Confiança leva tempo, e eu estou disposto a esperar. Quero que você se sinta segura comigo, Feraim disse, estendendo a mão sobre a mesa, como se quisesse tocar a dela. Ana hesitou, mas então lentamente colocou a mão sobre a dele. O contato foi eletrizante, e ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Vamos dar um passo de cada vez? Sugeriu Feraim, seus olhos fixos nos dela. Ana sentiu, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Sim, um passo de cada vez. Enquanto saíam do café, Ana sentiu que, apesar das incertezas, havia uma nova esperança. O caminho à frente ainda era desconhecido, mas ela estava disposta a enfrentá-lo ao lado de Feraim. A conexão que eles compartilhavam era forte, e pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que estava pronta para acreditar no amor novamente. E assim, com o coração leve e a mente mais clara, Ana deu um passo em direção ao futuro, sabendo que, independentemente do que acontecesse, ela tinha a força dentro de si para enfrentar qualquer tempestade. Sentindo que o mar poderia trazer alguma clareza, Ana decidiu que precisava de um momento de reflexão. Ao chegar à areia, o som das ondas quebrando suavemente na costa a acalmou, como se cada onda levasse embora um pouco de sua ansiedade. Ela caminhou pela orla, sentindo a brisa fresca do mar em seu rosto, enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados. Cada passo na areia quente a fazia pensar sobre tudo que havia vivido nos últimos meses, as decisões que tomou e as que ainda precisava enfrentar.
Enquanto caminhava, Ana avistou um grupo de amigos que costumava ver nas festas. Eles estavam rindo e conversando animadamente e, ao notarem sua presença, se voltaram para ela com sorrisos calorosos. Oi, Ana. Você está bem? Faz tempo que não te vemos, disse Lucas, um dos amigos com um brilho nos olhos. Estou tentando me encontrar, respondeu Ana, forçando um sorriso que não refletia completamente o que sentia por dentro. Se precisar de alguém para conversar, estamos aqui, disse Mariana, sempre tão atenciosa e sensível às emoções dos outros. Ana agradeceu, sentindo-se grata por ter amigos que se importavam, mesmo que no fundo, soubesse que a batalha que enfrentava era interna e solitária. Obrigada, Mariana. É bom saber que posso contar com vocês, respondeu, enquanto observava as ondas dançando à distância. Após algumas horas na praia, Ana decidiu que era a hora de voltar para casa. Ao entrar no apartamento, uma sensação de alívio a envolveu, como se a brisa do mar ainda estivesse com ela. Eu posso fazer isso, pensou, enquanto olhava para o espelho. A imagem refletida era de uma mulher determinada, mesmo que ainda confusa. Você é mais forte do que imagina, murmurou para si mesma, tentando se convencer. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, o celular vibrou ao lado dela. Era uma mensagem de Feraim. Oi, Ana. Espero que você esteja bem. Podemos conversar? O coração dela disparou. As emoções conflitantes a invadiram novamente, como uma tempestade interna. O que eu realmente quero? Questionou-se, enquanto decidia se deveria responder. E se for muito doloroso? E se eu não estiver pronta? Ana respirou fundo, sentindo a pressão no peito. Digitou com os dedos trêmulos. Podemos nos encontrar amanhã? A resposta de Feraim veio rapidamente. Claro, onde você quiser. Ela sentiu um misto de ansiedade e expectativa. Talvez seja a hora de esclarecer as coisas, pensou, enquanto fechava os olhos, tentando encontrar paz em meio ao turbilhão de sentimentos. No dia seguinte, Ana se encontrou com Feraim em um café aconchegante no Leblon. O aroma do café fresco e o som suave da música ao fundo criaram uma atmosfera acolhedora, quase mágica. Quando Feraim chegou, ela notou como ele estava bem vestido, com uma camisa azul clara que realçava seus olhos. Oi, Ana. Você está linda, ele disse, e ela sentiu um calor subir pelo rosto, um misto de timidez e alegria. Obrigada, Feraim. Estava pensando muito sobre nós, começou Ana, hesitando. A tensão entre eles era palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ela percebeu que, apesar de toda a confusão, havia algo especial na conexão que compartilhavam, algo que não conseguia ignorar. Eu também tenho pensado muito. Quero que você saiba que estou aqui para você, não importa o que aconteça, Feraim respondeu, olhando nos olhos dela com sinceridade. Ana sentiu seu coração acelerar, como se cada palavra dele fosse uma promessa. As palavras dele a tocaram profundamente, e ela se lembrou do que havia sentido por ele, um sentimento que parecia ter sido adormecido, mas agora começava a despertar. Eu só não quero me machucar novamente, disse Ana, sua voz quase um sussurro, carregada de vulnerabilidade. Eu entendo. Mas eu quero lutar por nós, se você me deixar, Feraim respondeu, sua expressão determinada, como se estivesse pronto para enfrentar qualquer desafio. A conversa fluiu, e Ana começou a se abrir sobre seus medos e inseguranças. Feraim a ouviu atentamente e a cada palavra, ela sentia que estava se libertando de um peso que carregava há tanto tempo. Talvez eu tenha medo de confiar novamente, admitiu Ana, olhando para a mesa, como se as respostas estivessem ali. Confiança leva tempo, e eu estou disposto a esperar. Quero que você se sinta segura comigo, Feraim disse, estendendo a mão sobre a mesa, como se quisesse tocar a dela. Ana hesitou, um turbilhão de emoções passando por sua mente, mas então, lentamente colocou a mão sobre a dele. O contato foi eletrizante, e ela sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se uma barreira estivesse sendo quebrada. Vamos dar um passo de cada vez? Sugeriu Feraim, seus olhos fixos nos dela, cheios de esperança. Ana sentiu, um sorriso tímido surgindo em seu rosto, como se a possibilidade de um futuro juntos começasse a brilhar. Sim, um passo de cada vez. Enquanto saíam do café, Ana sentiu que, apesar das incertezas, havia uma nova esperança brotando dentro dela.
O caminho à frente ainda era desconhecido, mas ela estava disposta a enfrentá-lo ao lado de Feraim. A conexão que eles compartilhavam era forte, e pela primeira vez em muito tempo, Ana sentiu que estava pronta para acreditar no amor novamente. E assim, com o coração leve e a mente mais clara, Ana deu um passo em direção ao futuro, sabendo que independentemente do que acontecesse, ela tinha a força dentro de si para enfrentar